pouquinho de solvente, ó. Eu vou realçando aqui um pouquinho mais a minha referência. Vou pegar agora um pouquinho do preto, ó. Vou redesenhando e vou reanalisando, olhando ela com mais atenção ainda, ó. As coisas que são importantes, sabe? Antes de sair pintando com pressa, a gente vai olhando com mais atenção a distância dos quadrados, né? Então, ó, vamos reforçando. Eu tô com preto, mas vocês tomem muito cuidado com esse pretinho aqui, né? Aqui ele tá um pouquinho diluído no solvente, não tá uma camada grossa. Só que é só nesse momento de esboço, ó, que eu tô reanalisando o meu esboço, ó. E aí, ó, o círculo eu sei que é meio difícil de fazer aqui a íris, a pupila, meio redondinho, né? Então a gente sente um pouco mais de dificuldade às vezes para fazer essa parte, por ser uma coisa redonda, e a gente tem essa dificuldade para fazer o redondo. Então vocês pratiquem em casa fazendo muitos círculos normais, tá? Círculo normal, e aí vão fazendo tanto contínuo quanto, assim, errei, vai lá e conserta, faz bem redondinho, para vocês começarem a praticar o círculo, tá? Então é uma questão de prática, coordenação motora. Agora eu começo a dar uma abastecida aqui no meu pincel, ó, com preto, tá? Ali vocês vão enxergar muitas tonalidades, se vocês olharem bem tem até azul, um violeta talvez nesse olho dela, e outros vão enxergar só preto, só um pretão, né? Então, tudo bem, vocês vão só focar em colocar uma pupila no centro e não deixar muito claro os olhos dela, porque eles têm olhos bem escuros. Mas como esse daqui é uma anciã, ela já tá com os olhos mais envelhecidos. Então ela vai ter assim uma leve tonalidade mais esbranquiçada, mais azulada. Então eu vou pegar aqui um pouco, ó. Uma coisa interessante de se fazer antes é vocês pegarem esse pincelzinho, ó. Vão puxando aqui, ó, um pouquinho as cores para baixo, ó. Tá vendo, ó? Sem limpar o pincel, ó. Comecem do branco. E vão fazendo aqui um degradê, ó. Um degradê, vão puxando o amarelo. Vai dando assim uma misturadinha entre o amarelo e o amarelo nápoles carne, amarelo cádmio, amarelo ocre, ó. O laranja cádmio. O vermelho, ó, uma leve misturadinha, vou fazendo tipo um arco-íris, ó. Por que que eu faço isso, tá? Porque aí vocês vão enxergar as cores, vão repensar sobre elas, vão conhecer essas cores. Vamos esticando elas, vocês vão enxergar elas melhor na paleta. Eu faço isso toda vez que eu vou começar minhas pinturas. Ó, vocês vão pegar elas daqui, dessa região, né, dessa misturinha da paleta, ó. Vocês vão pegar muito pouco elas no montinho aqui, ó. Então vocês vão pegando elas daqui, dessa parte que tá mais raso. Ó, e aqui temos o violeta permanente e o preto, ó. Viram que não ficou sujo? Por quê? Porque começamos pelo branco. Se eu tivesse começado pelo preto, teria chegado aqui tudo escuro. Então, o que vocês aprendem com isso? Vocês aprendem que a sombra é muito mais difícil de clarear depois, né? E a sombra, ela polui facilmente as cores mais claras. E as cores mais claras são mais difíceis de clarear depois se ficar escuro, tá? Elas também... dá pra controlar muito mais fácil essas tonalidades até chegar aqui, ficou perfeitinho, né? Não poluiu nada, não interferiu em nada, né? Então essa é a ordem, né? Então isso ensina muito a gente na hora de pintar.
Então, vamos lá. Ó, dando uma esfumadinha aqui básica, mas vamos começar pela pupila e pela íris, ó. Vamos limpar o pincel. Temos ali um pretinho, viram que eu já deixei aqui uma partezinha branca. Eu posso partir ela no meio e deixar um brilhinho assim, ó. Bem pouquinho, que nem ali ali o que temos ali. Até só mudou a posição dos brilhos. Então aqui nós temos o azul da Prússia e o violeta permanente, ó. Se vocês verem, ele já é bem escuro, tá vendo? Bem interessante, ó, bem próximo do preto, ó. Eu vou espalhando aqui. Ó, e vou contornando aqui, vou fechando bem os porinhos. Ó. Ele é bem escuro, os olhos dela. Realmente. Então vamos pegando um pouquinho ali, cobrindo aqui e espalhando a tinta, ó, vai e volta. Chegou na íris, dá só a pontinha do pincel para dar uma esfumadinha aqui, ó. Quase aparece uma diferenciação, só que daí a gente pega, vamos dar um volume para esses olhos, ó. Se deixar assim, ele fica muito chapado, muito liso. Então a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui um pouco dessa nossa mistura de preto e branco, ó, um cinza, e vamos dar alguns toquezinhos de luminosidade aqui. Apesar de a gente estar focando na nossa referência, não quer dizer que a gente precisa fazer exatamente igual o que tá ali. É uma criação de vocês e vocês vão aprender a criar volume, profundidade e do jeito de vocês, tá? Não precisa ficar totalmente igual. Isso é fotorrealismo, quando a gente procura fazer uma coisa totalmente igual à fotografia, tá? Não é hiperrealismo, é fotorrealismo. Assim eu achei muito bonito, ó. Com um toquezinho de azul, de violeta permanente ali dentro. Eu vou colocar um pouquinho do branco, assim, na pontinha do pincel, ó. Vou enrolar assim, ó. Tá vendo? As pontinhas bem juntas. Gordinho de branco. E aí eu consigo pingar ali, ó. Certeiro, né? Sem causar danos à pintura ali, ó. Só com a pontinha do pincel. Ali na nossa referência, se vocês olharem bem, o branco ele não é tão brilhante, né? Então a gente tira um pouquinho do brilho, ó, tirando como se fosse recolher a tinta, ó. Ele fica mais realista quando vocês dão uma leve esfumadinha, ó, só com a pontinha do pincel, tá vendo? Ele fica bem mais realista. Assim tá ótimo, não tá igual, mas eu gostei do que ficou aqui. Então a gente aprende a gostar também do que a gente cria, certo? A gente vai aprendendo a olhar e vendo o que tá harmonizado, o que tá bonito. A gente não mexer mais. Então aqui eu vou dar mais uma esfumadinha com preto, um pouquinho de preto e vamos circundando aqui. Agora a gente vai começar no globo ocular. Então o globo ocular, ele geralmente vocês enxergam ele branco, mas vocês vão olhar de perto, vocês enxergam aqui uma infinidade de cores que parece que é a pele dela, né? De tantas cores que a gente enxerga ali. Então assim, ó, vamos pegar um pouco, vamos deixar aqui esse branco, esse preto aqui, e vamos pegar um pouquinho mais de amarelo, um magenta. Ó, se vocês quiserem escrever do lado as cores também depois, né, pra ajudar vocês, seria bom, tá? Então vamos pegar aqui o magenta, que é esse daqui. Ó, amarelo, magenta. Vamos pegar um pouquinho de azul também. Lembram que são as nossas cores primárias? Esse amarelo aqui, ó, o cádmio, o magenta e o azul da Prússia. Com eles a gente cria uma infinidade de coisas, tá? De tonalidades. Então olhem só, temos aqui uma variação, ó, de magenta, amarelo, azul e branco, ó, né? Então, ou vocês aumentam a saturação com o magenta,
Ou vocês usam o amarelo para dar uma esquentadinha, ou o azul para dar uma resfriadinha aqui. Tá vendo? Então, vocês vão aprender a transitar entre estas tonalidades. Ó, magenta, azul e amarelo. Ó, essas 3 tonalidades são ótimas para alcançar até o nosso globo ocular ali, ó. Se botar só magenta e branco, vai ficar rosa. Se a gente colocar um pouquinho de amarelo, vai ficar ali um pouco laranja, tá? E aí, se a gente coloca um pouquinho do azul, ele já cria uma sombra. O azul, ele é muito usado para criar as sombras, criar uma profundidade ali. Aí, se eu quero dar uma clareada, eu uso branco. Então, é assim que vocês vão criar essas tonalidades aqui, ó. Então, a gente vai observar. Colocamos aqui um pouquinho de cor ali, ó. Tá vendo? Comecei a desenhar. Lembram que a gente começa desenhando? A gente desenha com o pincel também, o formatinho, ó. Começa desenhando aqui o formatinho do olho, ó. Até onde que vai? Vai até lá na linha, aquela marca, ó. Então, eu vou desenhar aqui, eu vou esboçar com o meu pincel, ó. Vou continuar pegando aqui e vou continuar esboçando a largura. Ah, mas não é bem essa cor, Juliana. Estamos só esboçando agora. E olhando para a referência, tá mais pro escuro ou é mais claro do que eu coloquei? Ah, tem ali uma profundidade maior, uma sombra maior. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do azul. Vamos botar um pouquinho mais do azul aqui, ó. Interessante. Mas eu percebo que tem aqui um tomzinho mais marrom. Não é tão azulado. Então, o magenta, ele vai ajudar nisso também. Podemos botar um pouquinho mais de magenta. Olhem só. Então, ele criou aqui uma profundidade bem maior. Ah, mas e cadê o amarelo? O amarelo também tem que entrar na jogada, ele também é importante. Então, quando a gente coloca o amarelo, vocês vão perceber que ele cria uma tonalidade tipo marrom. Vai pro marrom daí. Porque o magenta, o amarelo e o azul, vocês criam um tipo de marrom bem interessante. Aí o amarelo, ele dá ele abaixa um pouco a saturação daqueles ali também. Dá uma tonalidade mais opaca, mais, como é que eu vou dizer, mais pasteurizada, ó. Quando tu coloca ele por cima assim, ó. Ele tirou a força da sombra, sabe? Então, quando eu coloco um pouquinho de azul e um pouquinho de magenta aqui, ele já dá uma profundidade maior de novo, ó. E é assim, vocês vão adoçando a tonalidade com algumas cores, vocês adoçando, sabe, vão subindo ou descendo a saturação dele, conforme vocês vão colocando mais, que nem farinha em um bolo, sabe? Você vai botando farinha, vai endurecendo, né? Quanto mais magenta eu for botando aqui, mais magenta vai ficando, porque vocês vão pegando de pouquinho em pouquinho, né? Então, tem que ver se já colocou o suficiente aqui, ó, pra aumentar bem a saturação aqui disso aqui, fica bem profundo. Amanhã vocês vão chegar e vão ver que não botaram o suficiente. Aí vão de novo uma outra camada mais para dar mais profundidade, né? E conforme vocês vão se permitindo, vão alcançando isso mais rápido, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos botar aqui um pouco de novo, magenta. Isso que eu tô só na parte da pelezinha, né? Eu não cheguei ainda na parte mais clara aqui do globo ocular, ó. Amarelo, magenta, um pouquinho de azul. Criamos aqui tipo uma misturinha, meio rosado. Aí a gente vê aqui, ó. Colocamos, ficou rosadinho demais. Vamos pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do azul. Ele é levemente mais azulado. Aí eu vou aqui por cima dessa nossa mistura, ó. Porque ela precisa ser bem composta. Não dá pra só colocar branco e azul ali. Ele tem amarelo, tem azul, tem um pouco, talvez um pouquinho até de verde, um pouquinho de sépia, ó. Aqui, ó. Porque se vocês misturarem amarelo e azul, vai dar o verde que a gente usou agora.
Se misturarem amarelo, magenta e azul, vai dar o sépia, mas tudo em diferentes quantidades, né? Só o magenta, o amarelo e o azul que não dá pra ir misturar e conseguir, sabe? Que são cores primárias. Então, olha, cheguei aqui próximo do globo ocular, aqui já dei uma esfumadinha, finalização. Tá? A gente finaliza na hora que tá fazendo. E aí, a gente vai perceber ali na nossa referência que tem uma leve tonalidade mais magenta aqui, ó. E aí vocês pegam um pouquinho do magenta e vão lá e dissolvem aqui com leves toquezinhos, ó. Leves toquezinhos. Estão vendo que não cria linhas? A gente não cria linhas, a gente dissolve, a gente esfuma. Um pouquinho do preto, tá? Um pouquinho do preto aqui nessa região, ó. Pra trazer uma profundidade maior aqui, ó. Bem pouquinho. Pra acompanhar as outras tonalidades que eu adicionei ali. Aí, eu pego aqui, ó. Vou pegar aqui um pouquinho do meu carmim, desse marrom. Ensinando vocês a usar também as terciárias, ó. Que temos, né? Aqui na nossa paleta. Então, aqui, ó, já começo a desenhar ali em uma única camada o resto do que eu tô vendo ali, que são aqueles brilhos. Então eu vou puxando aqui o sépia, eu vou puxando um pouquinho do verde, ó. Geralmente, eu puxo sempre um pouquinho das cores que tá... Ah, eu quero o sépia, mas eu vou puxar aqui um pouquinho do verde também. Porque provavelmente tem ali um pouquinho daquele verde ali. É incrível que a ordem que a gente usa, que o Fabiano Milani usa, que outros artistas usam, né? Isso aqui, ó, essas cores elas se complementam, ela não tá à toa aqui nesse lugar, sabe? O sépia. Não é à toa que o verde tá do lado, sabe? Elas se complementam muito facilmente e é tipo assim um arco-íris. Se vocês se aprofundarem numa referência como essa, nessa pele, sabe? Vocês vão ver assim um mix de várias e várias cores, sabe? E aí a gente vai aprendendo isso com o tempo, tá, gente? Não é assim, né, do nada que a gente vai aprender a ter esse olhar clínico para enxergar as tonalidades, né? Então, aqui a gente tá criando, então, esse globo ocular. Aqui a gente vai desenhando uma primeira camada. E vamos pegar, então, um pouco do sépia, um marrom escuro aqui, ó. E temos aqui um globo ocular bem lisinho. O que a gente quer para trazer assim um pouco mais de realismo para ela é um pouco mais de manchas, um pouco mais de, sabe, esses olhos dela deve ter até catarata ali, né? Então, né? Não, acho que não. Mas tem ali umas pelezinhas ali. Ela não teria catarata, eles são muito saudáveis. Mas teria uma pelezinha ali, né? Eu não sei como é que eles chamam uma membrana, sei lá. E então a gente não vai fazer uma coisa, um degradê aqui dentro super perfeito. A gente vai dar leves toquezinhos, criando aqui, ó, uma sensação de alguma coisa. Ele dá a sensação de alguma coisa, tu olha assim, ele não é liso, ele tem uma textura, ele tem algo a mais. Então a gente vai tentando criar esse algo a mais aqui, ó, sabe? E essa imperfeição, esse conjunto de coisas imperfeitas vão criando a nossa sensação de hiperrealismo. É doido, né? É bem interessante isso. Então a gente dá uma esfumadinha aqui, adicionamos o brilhinho aqui, ó, e damos uma esfumadinha. Limpamos o pincel, limpa bem, dá uma enroscadinha assim, ó, com cuidado para não deixar ele esfiapado. E vamos ali de novo as bordinhas desse pontinho que eu dei, eu dou uma esfumadinha, ó. Eu não deixo a tinta grossa, eu dou uma esfumadinha ali. E aí eu parto pro outro lado, ó. Parto para este lado ali, né? Então eu dou uma leve desenhadinha, pego aqui, um pouquinho pode ser deste daqui, ó. Este carne agora, ensinando vocês a usar as outras cores que vocês têm. Vamos usar aqui. E vocês viram que eu não fiz várias misturas, né? Eu faço geralmente um mix aqui, ó, pequenininho. Coloco algumas cores complementares, né? Tipo, vou usar agora o carne aqui.
Vou usar também o amarelo. Eu vou usar uma cor mais forte, um magenta, pode ser. Então, e aí, claro, nas nossas cores frias. Pode ser esses dois aqui, ó. O violeta e o azul, ó. Então, tem que ter. Daí, pro violeta não tomar conta, né? Lavo o pincel, que acabei de pegar ele. Então, eu coloco aqui também um pouquinho do branco, ó. E aí, eu vou dar uma leve misturadinha aqui, ó, criando um mix aqui entre essas cores, ó. Puxa um pouquinho do magenta, puxa um pouquinho do amarelo. Esse carne aqui é ótimo para ajudar. Ai, tá faltando o amarelo. Pega um pouquinho mais do amarelo, pega um pouquinho mais do magenta. Criei tipo um cinza, mas um cinza diferente, sabe? Um cinza mais azulado, assim, ó, mais rosado. Uma tonalidade mais escura, mais composta, ó. Sabe? Então, a gente cria essas cores bem rica, colocando as cores primárias nelas, né? Tem que ter as 3 cores primárias ou outras mais complementares aqui, que sejam parceiras, sabe? Ó. Então, não vou passar por cima de tudo, porque senão vai ficar poluído. Vai poluir a minha sombra. Aí eu quero mais escura ainda, mais profunda essa sombra aqui nesse cantinho, ó. Então eu peguei um pouco de vermelho óxido. Vou pegar aqui um pouco do sépia agora, ó. Pra fazer aqui um degradê entre esse vermelho óxido e aquela partezinha ali. Vai criar uma sombra, ó. E vou trabalhando com a pontinha, ó. Então eu cuido de cada cantinho, cada esfumadinho, né? Porque é importante. Cada parte desse olho dela é importante, ó. Não vou sair pintando tudo de uma cor. Eu vou tentando alcançar aqui as tonalidades que eu quero, aprendendo com elas, ó. Com toquezinhos pequenos. A gente não quer uma cor totalmente branco, então eu botei um pouco de branco ali pra criar uma camadinha e já vou escurecendo aqui, ó. Já vou criando uma camada mais escura, ó. Já vou dando uma leve esfumadinha aqui. Vou pegar aqui um pouquinho do sépia para ajudar aqui a dar uma escurecida. Ó, um pouquinho do sépia. Tiramos o excesso. Levamos ele para cima nesse globo ocular, ó, criando uma sombra aqui embaixo. Ali assim, mais acima tem uma tonalidadezinha de azul. Então podemos, ó, aproveitar isso, essa informação, e vamos criando aqui. Na hora de limpar o pincel, vocês tomem muito cuidado para não esfregar demais. Tem que limpar com cuidado, senão ele vai ficar esfiapado rápido. Tá? Ó. Limpamos o pincel, hidratamos e damos uma olhadinha aqui como a gente limpa, ó. Então vocês vejam que a criação, né, é mais ou menos assim, ó. A gente vai cuidando a quantidade de tinta, vamos fazendo o esboço do olho, observando a nossa referência, né? E colocando as cores primárias ali, tá bem? E aí eu vou continuando essa pintura para vocês verem o andamento dela, tá? Quero que vocês vejam bastante até o final ela pronta. Ó, pego o preto novamente, dou uns toquezinhos. A gente aprende bastante olhando, né? A gente aprende bastante olhando, né? Eu aprendo muito olhando. Eu aprendi olhando o Fabiano Milani pintando no Facebook, numa live. Fiquei meia hora observando ele e aí eu entendi o que ele estava fazendo. Eu levei a sério aquilo, né? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, sendo feito, só que em silêncio, ele não falou nada. Meu Deus. Né? Então, é só de olhar assim, olha, ele tá com camadas finas, ele tá com uma camada fina, mais fina do que eu já usava. Ele foi misturando ali as tonalidades, foi encontrando as tonalidades com calma, né? Então é isso, é o desacelerar que é importante, sabe? É tentar fazer isso aqui, ó, com calma. E tu tá? fica assim, fica até mais fácil do que se tivesse colocado aquelas preparações de claro. outras coisas. Assim, eu acho que é bem mais fácil. Então eu acho que é mais fácil. Porque daí ela já chega na cor que ela tá querendo sem a outra de trás atrapalhar.
Ah, sim, é tudo uma questão de prática, tá, Carmo? De olhar, enfim, tu se habitua com qualquer coisa. Eu prefiro assim, como você fala. E eu fico de cara. É ótimo. Eu trabalho dos dois jeitos e é bom pra tentar fazer do outro jeito também, Carmo. Não ficar engessado só em um jeito de fazer. É tentar fazer de várias formas, porque daí a criatividade ela se estimula. Tu estimula e tu aprende coisas novas. Tu é capaz daí de qualquer adversidade, sabe? Mas se a gente fica muito preso só de um jeito, a gente vai ficando engessado daquele jeito. É, eu ainda tô bem cansadinha. Então, mas ó, você tá indo muito bem. Muito bem, continua. Mas primeiro vai aprendendo de um jeito, depois aprende a treinar de outras formas, né? Vai com calma. Então, ó, vamos fazer aqui o côncavo, ó, para depois nós partir para a pele. Então, o côncavo, eu vou puxar aqui um pouco do preto, um pouco do vermelho óxido, ó, e vou já colocar aqui uma coisa bem profunda, ó, até um pouco do azul. Olhem só, lembram que eu falei para vocês que eu começo pela sombra, né? Então, eu realmente começo pela sombra, ó. E para essa sombra pegar um pouco mais de profundidade, eu vou colocar um pouco de magenta nela, ó. Ela já muda a tonalidade, ó. Ela fica mais profunda. É muito interessante, ó. Ah, mas por que eu vou colocar magenta, né? Parece que não vai causar nada e causa. E aí a gente vai aprendendo, ó, a criar uma sombra bem composta, com variações de cores aqui, ó. Então, vou puxando pra cá. E viram que eu não mudei ainda o meu pincel, né? Tô ainda com o mesmo pincelzinho, ó. Vou pegar o meu magenta aqui, vou desenhar aqui essa ruguinha, ó. Vou pegar um pouco do sépia. Eu não vou deixar assim bem magenta, vou dar uma leve apagadinha nele, uma escurecidinha com sépia ali. E aí a gente vai começar a perceber tanto a grossura dessa sombra, quanto então a parte da pele. Vamos observar quais cores a gente poderia usar, né? E como que a gente coloca essa pele, sendo que ela tem assim, ó, várias coisas, né? Ela tem uns vermelhos na maquiagem ali, ela tem um pouco de pele aparecendo também, né? Por onde que a gente começa? Primeiro a gente começa observando a grossura disso aqui. Vamos observar a grossura dessa pálpebra dela, ó, e a gente já vai desenhando aqui a grossura, ó. Vamos desenhando, observando então aqui essa grossura aqui dessa Tem sombra. mais um grande detalhe que vocês não estão observando, que eu vou revelar para vocês agora. O dedinho da prof na tela, É? como apoio Sim. para essas pinceladas mais delicadas. Sim, pra mim. Às vezes eu canso treino. a mão de ficar no dedo e eu peguei um pedaço de madeira. Mas é utilizada, ela também tem. A Aí gente eu. tem calma de vassoura. Qualquer coisa. E na ponta eu coloquei um esparadrapo. Sim. Coloco um tecido. Aham. Então eu apoio Aham. e aí, nossa, facilita pra mim. Sim, Muito. bastante. Muito aqui, né? Aham. Sim, Ajuda facilita bastante. Então, às vezes, gente, eu tenho que pedir uma massagem pra áudio. Porque Já a viram, gente... né, que eu sou o Severino, né? Vocês estão vendo isso, Quem né? não quer o Severino da vida? Bah, uma Severina é bom, viu? E... porque a gente acaba enrijecendo demais, né? Por causa desse controle que a gente quer ter, né? Sobre a pintura, a gente às vezes fica muito duro. Nem respira. Nem respira pra não errar os cílios, né? Então a gente fica muito firme, né? Então a gente tem que mexer mais o corpo, tem que sentir mais os ombros, né? Pra deixar o corpo fluir. Sair, dar uma volta, tomar um café. Claro, as também. vistas, depois voltar a sentar novamente. Aham, É. sim. Esse momento é
Então, ó, eu vou utilizar aqui um pouco do vermelho, um pouco do magenta para começar essa tonalidade aqui do olho. E aí a gente vai observar essa tonalidade do vermelho, ó. A gente percebe que não é só magenta, que não é só vermelho, que tem outras cores aí. Porque senão ele vai ficar muito brilhante, vai ficar muito pobre esse vermelho, se a gente usar só o vermelho para essa pele. Então a gente vai deixar ela mais composta. Eu vou usar aqui um pouco do carne, vou usar aqui um pouco do magenta, desse vermelho aqui, vamos puxar ele aqui, ó, um pouco mais em quantidade, pra gente brincar um pouquinho aqui fora, ó. Vamos usar aqui. E vamos pegar também um pouco do vermelho óxido, um pouco do marrom, e vamos utilizar aqui nessa nossa mistura, ó, vamos puxando daí o vermelhinho e vamos botando um pouquinho dessas outras cores também, ó. E aí a gente vai percebendo que temos aqui umas cores mais compostas e vamos utilizando também um pouquinho do azul, do violeta permanente. Qual foi a cor que faltou? Ocre. Não. O amarelo, das nossas cores primárias, qual cor tá faltando? Não importa as outras. Vocês têm que sempre lembrar das 3 cores primárias, que são assim, ó, como se fosse um norte para vocês saberem, sabe? Sobre as tonalidades. Assim, será que eu tô com a tonalidade certa? Tem o azul, tem o amarelo, tem o magenta, né? Então essas 3 cores vão sempre dar um norte para vocês, se vocês não estão esquecendo de nada. Porque às vezes daí vocês podem usar um pouco desse amarelo aqui, do sépia, do amarelo ocre, perdão, né, para conseguir alguma tonalidade, né, que é mais próximo do amarelo ocre, mas vocês estão usando ali todas as cores, ó, todas as cores primárias, que vai ajudar vocês a deixar essa tonalidade mais composta, mais rica. Então, aí depois, eu quero trazer um arzinho de mais laranja. Qual é a cor que vocês vão usar? Um pouco do amarelo com magenta. Então, vocês vão deixando um pouquinho mais alaranjado. Vocês veem que não é bem vermelho que vocês estão vendo, né? Ele é mais para um marrom, um sépia. E vocês vão enxergando aqui a diferença do que vocês veem, da impressão que vocês têm do que realmente é. O que é imperfeito, tem sombras, tem degradês. Não é uma coisa lisa, não é um vermelho puro, liso. É realmente cheio de manchas ali. Então vocês vão vendo aquilo que vocês não viam antigamente, vão tentando enxergar algo diferente ali. O degradê das cores, como eles se fundem, como eles se misturam. Interessante. E aí nessa parte que está começando a pelezinha, vamos lá. Vou pegar um pouco do amarelo ocre, vou botar aqui nessa nossa mistura, ó. E vou pegar também um pouquinho desse pele, ó. Ele vai servir como nosso ponto de luz aqui. Ao invés do branco, a gente vai usar o amarelo Nápoles Carne. Ó. E vamos colocar aqui. Vocês veem que fica bem escurinho, né? Ó, tô usando um pouco do amarelo, um pouco do magenta. Tem um pouco de sujeira do azul também. Senão ele não estaria bem escuro desse jeito, ó. Porque no meu pincel já tem um pouco de azul aqui. E já tá deixando uma cor mais uma sombra, né? Uma cor com mais sombra. Então, ó, vai fechando, vai emendando aqui com vermelho e vou trabalhando no degradê das duas cores, ó. Interessante, ó. Tem que trabalhar no degradê das tonalidades que vocês estão adicionando. E aí, se quiser, ó, aliás, é interessante vocês já irem fazendo as nuances aqui das rugas, ó. Já vão deixando uma marquinha enquanto tá molhado. Uma marquinha com outra tonalidade mais forte, se é uma sombra, né? Aí usa um pouquinho do azul, aqui do verde, do violeta permanente, ó. Essas cores vão ajudar vocês a criar uma sombra legal. Colocou um pouquinho lá,
precisa tirar um pouco do efeito, usa as outras cores compostas, as outras cores primárias, né? O magenta, um pouquinho desses vermelhos que vocês estão pegando, ó. Vai lá, passa por cima, já dá uma amenizada naquela tonalidade. Já trabalha um pouco mais. E vai puxando, ó, pro ladinho. E vai cobrindo um pouco mais dessa pintura. Vai cuidando aqui, ó, que nessa parte é um pouco mais iluminado, né? Então a gente pega um pouquinho do branco nessa nossa mistura e vamos começar a deixar aqui um pouquinho mais claro. Ó, assim já é claro demais, ó. Temos que pegar um pouquinho do amarelo, do magenta e trabalhar aqui nessa tonalidade, ó. E aí eu não vou deixando uma coisa lisa. Se eu conseguir deixar aqui o máximo de textura aqui, melhor. Já vão deixando uns pontinhos aqui, ó. Uns pontinhos, umas coisinhas assim que simbolizem aquela textura de pele ali, aqueles detalhezinhos. Vão fechando e voltem pra trabalhar, ó. Vão fechando a tela com um pincelzinho e voltem pra criar umas marquinhas, assim, ó. Uns detalhezinhos a mais, ó. Sejam criativos nessa parte. Ó, vamos daí, ó. Tô fazendo aqui e aí aqui já perdeu um pouquinho o formatinho, ó. Voltem com um pouquinho do sépia ali ou uma outra cor e redesenhem aqui, ó. Não vão perdendo o esboço de vocês. Estão vendo, ó? E aí a gente assim dessa forma, com calma, quando vê vocês já terminaram. Né? Ó, podem ir assim também, ó. Pode ir dando toquezinhos e vão fechando. Vão pegando um pouquinho do sépia, ó. Vamos criando aqui uma sombrinha. Vão pegando o vermelho. Podem ir criando também, né, algumas manchinhas aleatórias assim, ó, de várias tonalidades. E criando aqui, então, manchas, ó. Aí vão vendo como está ficando e o que está faltando nessas manchinhas. Ó, criei aqui um fundinho e agora eu tô vendo que tem ali um pouco de manchas de luminosidade. Vou pegar um pouco do branco, essas cores que a gente está fazendo, para não ficar muito rosado, eu vou botar um pouquinho do amarelo. E aí eu vou voltar por cima, ó, trabalhando aqui, ó, em micros porinhos para já ir deixando. E vou vendo como é que vai ficando. Isso aqui é só um estudo. Depois a gente pode voltar e botar aquilo que a gente não enxergou antes. Ó, vou mexendo, vou tapando bem a tela. Vocês viram que eu não botei óleo, não precisei colocar óleo, terebentina para diluir a tinta, nada. Eu tô trabalhando com a tinta pura, ó. Porque se vocês estão trabalhando com calma, vocês não vão precisar diluir a tinta para sair, né? Então toda uma parte, vocês vão aprender a criar, ó. Criar essa pintura aos poucos, absorvendo bem dessa referência, tudo que ela tem para oferecer para vocês. Tá vendo? Então, a gente vai criando e vamos vendo como vai ficando. E vamos lidando com os desafios, ó. Aqui tá aparecendo muitos porinhos brancos, ó. Essa tela é interessante. Bom. Então vamos desenhando, continuamos desenhando, observando a referência, os quadrados. Vamos observando até onde que vai a sombra, sem perder o desenho da pintura, ó. Vamos pegando aqui o sépia, ó, e vamos colocando mais sombra. Desenhando com calma, limpando o pincel de vez em quando para não ficar grosso de tinta. E nessa parte aqui, ó, eu sinto assim uma tonalidade de pele, mas ela tem assim um pouco de verde, de azulado, sabe? Uma tonalidade interessante. Vamos botar aqui um pouco do ocre, um pouco do azul, assim, porque o azul e o amarelo já fica, né,
uma tonalidade mais esverdeada. E aí vamos botar aqui, então, fazer isso aqui, ó. E o que que falta? Falta o nosso magenta. Falta, deixa eu ver agora. A gente dá assim uma leve olhadinha para aquela tonalidade que a gente está buscando, assim, um cantinho de olho, né? E aí podemos pegar aqui também um pouco dos nossos, desses marrons aqui, ó. Por que os marrons? Porque aqui bem do lado, porque assim, ó, uma cor influencia a outra, sabe? Se aqui tem vermelho, geralmente vocês vão ver esta cor influenciar essa tonalidade aqui. Como é que eu encontro aquela tonalidade? Olha o que tem do lado. Entende? Aqui temos uma sombra que a gente colocou o que nessa sombra? Botamos um pouco de sépia. Então provavelmente aqui tem um pouquinho de sépia. O que mais tem do lado? Tem um pouco dos vermelhos aqui, dos marrons, do laranja, do amarelo. Então provavelmente tem um pouquinho disso aqui também. Só que nessa cor aqui nós enxergamos assim um pouco mais do branco e do azul, assim, por isso que fica assim um cinza, meio azulado, mas tem um pouco da influência das outras cores também. Se colocar só branco e azul ali, vai ficar pobre. Aí vai faltar um pouco do sépia, vai faltar porque eles, tipo assim, eles se fundem as cores, sabe? As cores se fundem. Então a gente precisa lembrar de colocar toda a composição, né, daquelas cores que estão do lado. E geralmente o nosso pincel, ó, já tá meio sujo com aquelas cores do lado, que a gente já tava trabalhando ali. Então já vai meio que ficando uma cor meio parecida, assim. Ó, um pouco do amarelo, do magenta, um pouco dos marrons aqui do lado, ó. Então, vocês veem que não é tão difícil, né, de alcançar aquelas tonalidades se vocês lembrarem das cores primárias e verem o que tá faltando aí, né, dessas cores, ó. E aí vão criando aqui as manchinhas e vão vendo o que mais tem do lado. Ó, e aí aos poucos vocês vão treinando, vão de observar essas cores terciárias também, né? Pra identificar elas na referência, ó. E aqui vocês vão sendo criativos aqui com os toquezinhos do pincel para criar essa textura de pele, ó. Vou fechar bem aqui com essa cor e depois eu volto mudando aqui um pouco a tonalidade, ó, pegando umas cores mais claras e brincando aqui em cima mesmo, ó. Vocês podem brincar tanto com uma cor mais clara, que geralmente a luz a gente faz por cima, tá? A gente faz assim, ó, esses tonzinhos, essas manchinhas por cima. Mas podem usar também, ó, os dois e trabalhar com a sombra também aqui, ó. Aí assim como eu adicionei pinguinhos de luz ali, eu vou adicionar de sombra também, ó. Vou adicionar aqui um pouquinho do sépia, criando uma profundidade aqui nessa textura, ó. Ó, vamos criando aqui um olho bem texturizadinho, cheio de porinhos, né? Como é que a gente faz isso, ó? A gente faz assim, ó, só com a pontinha do pincel, mudando de luz para sombra. E aí tu finaliza com a luz por cima, né? Tu finaliza com uns toquezinhos, ó, de luz por cima. Aqui tá ficando bem iluminado, tem que dar uma esfumadinha daí, ó. Ó, não é branco, não é uma coisa assim vibrante, sabe?